Fala, galera! Hoje vamos viajar pela história para descobrir como epidemias devastadoras moldaram o mundo. Prepare-se para conhecer o top 10 das maiores epidemias da humanidade. Vamos ver como doenças invisíveis mudaram civilizações, impulsionaram a ciência e desafiaram nossa resiliência. Então se acomode, porque essa jornada vai mostrar o lado mais sombrio e surpreendente da nossa história. Em 10º lugar, a febre amarela, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, aterrorizou o Brasil e o mundo. No século XIX, o Rio de Janeiro era chamado de túmulo dos estrangeiros por causa da doença. Oswaldo Cruz revolucionou a saúde pública ao combater os mosquitos e implementar o saneamento, salvando milhares de vidas. A luta contra a febre amarela foi um marco para a ciência brasileira e mostrou o poder do controle de vetores. Em 9º lugar, a cólera, causada por água contaminada, matou milhões em 7 pandemias globais. No século XIX, cidades sem esgoto eram o cenário perfeito para a bactéria se espalhar. O médico John Snow, ao mapear casos em Londres, provou que a transmissão era pela água, não pelo ar. Sua descoberta revolucionou a saúde pública e o saneamento básico. A lição: água limpa salva vidas. 8º lugar, gripe russa. A primeira pandemia global da era moderna, entre 1889 e 1890. Espalhou-se rapidamente graças às ferrovias e viagens transatlânticas, infectando milhões e matando cerca de 1 milhão. Sem vacinas ou antivirais, o mundo estava vulnerável. Foi um alerta sobre como a globalização pode transformar surtos locais em crises globais. 7º lugar, SARS. O coronavírus que surgiu na China em 2002 e se espalhou pelo mundo. A resposta global foi inédita. Quarentenas, rastreamento de contatos e colaboração científica internacional. Apesar de apenas 800 mortes, a SARS expôs as fragilidades de um mundo hiperconectado. As lições aprendidas seriam cruciais para pandemias futuras. 6ª posição, gripe asiática de 1957. Impulsionada pelo transporte aéreo. O vírus H2N2 se espalhou em 2 ondas, atingindo milhões e matando até 2 milhões de pessoas. A resposta incluiu o desenvolvimento rápido de uma vacina, liderada por Maurice Hilleman. A pandemia mostrou a importância da vigilância global e da ciência ágil. O mundo aprendeu a agir rápido diante de novas ameaças. No top 5, o Ebola, identificado em 1976, com surtos devastadores na África. O surto de 2014 e 2016 foi o maior, expondo a fragilidade dos sistemas de saúde e causando mais de 11 mil mortes. O medo do contágio era enorme, mas a crise acelerou o desenvolvimento de vacinas. Ebola mostrou como a ciência e a solidariedade internacional podem salvar vidas. 4º lugar, a gripe suína, causada pelo vírus H1N1, foi responsável por uma pandemia que atingiu milhões de pessoas em 2009. Apesar da taxa de mortalidade não ser tão alta quanto a de outras epidemias, o H1N1 se espalhou com uma rapidez impressionante, infectando aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas em todo o mundo e causando entre 150 mil e 575 mil mortes, segundo a OMS. A pandemia mobilizou governos, laboratórios e organizações de saúde para produzir vacinas em tempo recorde. Foi uma das primeiras grandes epidemias da era das redes sociais, o que causou tanto disseminação rápida de informações quanto de desinformações. A lição foi clara. O mundo precisava estar mais preparado para futuras pandemias, algo que, infelizmente, ainda estava longe de acontecer. Medalha de bronze. O vírus HIV, causador da AIDS, foi identificado no início da década de 1980 e rapidamente se tornou uma das maiores epidemias da era moderna. Até hoje, estima-se que mais de 40 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência da doença. A AIDS teve um impacto devastador em comunidades ao redor do mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Inicialmente, a doença foi cercada por preconceito e desinformação, o que atrasou políticas públicas eficazes.
Com o tempo, avanços na medicina permitiram o desenvolvimento de tratamentos antirretrovirais que aumentam significativamente a expectativa e qualidade de vida dos portadores. A epidemia também teve um impacto profundo na cultura, na política e nos direitos humanos, tornando-se um dos maiores desafios de saúde pública global da nossa era. Em segundo lugar, a pandemia que parou o mundo. A pandemia de Covid-19, iniciada oficialmente em dezembro de 2019 na China, rapidamente se transformou na maior crise sanitária do século XXI. Em poucos meses, o vírus se espalhou para todos os continentes, provocando lockdowns, colapsos nos sistemas de saúde e uma paralisação global inédita. Com mais de 6 milhões de mortes registradas, o impacto da Covid-19 foi não apenas sanitário, mas também econômico, social e psicológico. O mundo assistiu a uma corrida por vacinas, enfrentou desinformação em massa e viu a importância da ciência ser colocada à prova. E milhões de mortes. O coronavírus expôs as fragilidades das cadeias globais de suprimentos e ressaltou a importância de investir em ciência e saúde pública. O legado da Covid-19 ainda está sendo escrito, mas ela já entrou para a história como uma das pandemias mais influentes da humanidade. No topo, a peste negra, 1347 e 1351. A peste negra é, sem dúvida, a epidemia mais mortal e aterrorizante da história da humanidade. Causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida por pulgas de ratos, a doença matou entre 75 e 200 milhões de pessoas em apenas 4 anos, devastando a Europa, a Ásia e o norte da África. Algumas cidades perderam mais da metade da população. Os sintomas eram brutais: febre alta, vômitos, inchaços dolorosos e morte em poucos dias. A medicina da época era incapaz de entender ou conter a praga. O medo tomou conta da sociedade, levando a pânico, perseguições religiosas, colapsos sociais e mudanças profundas na estrutura política e econômica da Europa. Muitos historiadores acreditam que a peste negra foi um dos principais fatores que provocaram o fim do sistema feudal e impulsionaram as transformações que culminariam no Renascimento. E aí, qual dessas epidemias mais te impactou? Cada uma mudou o mundo e nos deixou lições valiosas. Estudar essas pandemias é entender o presente e se preparar para o futuro. A ciência, o saneamento e a cooperação internacional são nossas melhores armas. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual tema histórico você quer ver no próximo vídeo.